Às vezes olhamos para nossa casa e parece que não é mais tão bonita, como se algumas coisas precisassem muito de mudança. Alguns detalhes já não são mais tão interessantes, os móveis já não transmitem mais o mesmo encanto e até o ambiente que um dia foi cheio de vida agora parece um pouco mais apagado. Foi exatamente isso que eu senti quando eu olhei para esse pendente em cima da minha mesa e outros detalhes da minha casa. E quando a gente foi mexer nesse pendente, eu vi que tinha até teia de aranha, porque fazia muito tempo que eu não limpava. A gente começa a perceber detalhes que antes passavam um pouco despercebidos. A parede descascando, o vaso que já perdeu o brilho, aquele cantinho que antes era o nosso refúgio, mas agora parece sem graça. E sem perceber, o que era para ser um lar aconchegante começa a parecer pesado. A gente entra mais e já não sente o mesmo prazer em estar ali. Esse pendente é muito velho. A gente tem ele desde que a gente casou. E simplesmente eu enjoei dele, parecia que ele não fazia mais sentido dentro da minha casa. E aí eu pedi pro Marcos tirar e deu um trabalho, digamos assim. Deu mais trabalho que o esperado, porque ele precisou fechar o buraco ali com esse isopor e depois ainda passar massa por cima, pra só daí a gente poder colocar esse trilho de spots de luz branca em cima da mesa, que pra mim faria muito mais sentido agora. Eu gosto muito do efeito que dá trilho de spot assim. A gente já colocou no quarto closet aqui em casa, só que de luz amarela, e ficou muito lindo. E aí eu pensei, por que não colocar em cima da mesa também e ver qual seria o efeito? E eu amei o resultado final. Enquanto o Marcos fazia os servicinhos ali que eu tinha pedido pra ele fazer, eu aproveitei pra montar a árvore de Natal, a nossa super, hiper, enorme árvore, muito pitiquinha, que todo Natal, coitadinha, eu coloco ela pra jogo. E aí, com a maior paciência do mundo, enquanto o Marcos, coitado, até com a perna em cima da mesa, tava lidando ali, tentando resolver o problema, eu fui montando a nossa mini árvore de Natal. E não importa se ela é uma mini árvore, eu sempre me empolgo pra montar essa querida. E já que eu tô falando sobre empolgação, tem momentos em que a gente olha pra dentro de nós e sentimos que algumas coisas perderam o brilho. Que o que antes nos empolgava, hoje já não desperta tanto interesse. Que o que antes parecia promessa, agora parece um peso. E de alguma forma, passamos a achar que nada pode mudar. Que as coisas simplesmente são assim agora e acabou. Mas é justamente aí que Deus começa a agir. Quando a gente chega nesse ponto em que tudo parece sem graça, sem direção, sem propósito, perdido, é nesse lugar que ele inicia o processo de restauração. Porque Deus não aceita nos ver vivendo no automático, apenas existindo, vivendo numa tristeza profunda devido a algo que aconteceu na nossa vida, que a gente passou, que a gente viveu. Ele nos criou para viver com intensidade, com propósito, com esperança. E quando isso se apaga dentro da gente, ele vem para reacender, para fazer nova todas as coisas. E Deus, ele faz restauração em nós porque o amor dele simplesmente não desiste. Ele sabe das dores que a gente carrega, dos cansaços que a gente não conta para ninguém e das partes do nosso coração, da nossa vida que a gente tenta consertar sozinho, que a gente tenta mudar sozinho, que a gente tenta melhorar sozinho, mas não consegue. Olha o estado da minha varanda. Eu olhei para ela e pensei, poxa, essa varanda tem tanto potencial, mas ela tá tão feinha. Eu queria muito melhorar ela. Agora que a gente fechou a varanda com vidro, eu queria muito melhorar ela. Então a gente comprou esse abajur, não é um abajur, é uma cúpula de abajur, para colocar ali na varanda e tentar dar uma melhorada. Enfim, a gente gosta muito dessa ideia um pouco mais rústica, assim. Eu acho que ia ficar bem legal ali na varanda, porque antes era essa luz aí, ó, sem graça nenhuma, feia, simples, mas que tinha potencial a varanda. Eu comprei também esse kit de palha na Shein, são enfeites de parede, porque eu olhei para uma parede da minha casa e pensei, meu Deus, essa parede está muito sem graça, eu preciso melhorar ela, ela tem potencial. E da mesma forma Deus faz com a gente, ele olha para nossa vida e ele enxerga potencial que a gente não enxerga. Ele enxerga coisas lá no futuro, as quais a gente nunca vai ter acesso, mas ele já tem. Deus permite uma restauração, um processo de restauração nas nossas vidas, porque ele sabe que ainda existe beleza em nós. Ele sabe que ainda há propósito, mesmo quando tudo parece perdido, e quando ele restaura, ele não devolve nada igual. Ele transforma. Ele pega o que foi dor e faz testemunho. Pega o que parece um fim e faz um recomeço. Eu coloquei no chão antes para ter um vislumbre de como eu gostaria que ficasse nessa parede, então eu montei no chão primeiro. Dá tudo certo, nada podia fugir do meu planejamento. Tinha que dar certo, porque eu não sabia muito bem como pôr ali, então eu coloquei no chão primeiro. Olha que bonitinho, é uma clave de sol que a gente pendura o nosso violão. A gente tem tanto essa mania de querer controlar tudo, né, de fazer tudo sair exatamente do jeito que a gente tá planejando. A gente imagina cada detalhe, sonha com as coisas acontecendo exatamente do nosso jeito, e quando algo foge do que a gente planeja, ou quando a vida simplesmente não sai como a gente imaginava que seria, a gente se frustra, se questiona e às vezes até acha que Deus se esqueceu da gente.
Mas a verdade é que Deus não trabalha dentro dos nossos cronogramas. Ele vê o todo, enquanto a gente enxerga só uma parte. Também mudei o lustre ali da sala, que era uma luz normal. Eu comprei esse pendente que eu achei muito lindo. Ele também é rústico, mas é um pouco mais estruturado e um pouquinho menor também. Eu me apaixonei nele, achei que deu um efeito super legal ali pra nossa sala. Nesse meio tempo chegou meu tapete novo que eu comprei pra varanda, porque eu realmente queria mudar as coisas dentro de casa, queria deixar com um ar um pouco mais aconchegante, mais acolhedor. Não contente, comprei também essas folhas artificiais pra montar um vaso pra colocar na varanda. Eu achei bem naturais, assim, tipo, você olha e parece que é de verdade. E eu acabei comprando só 3, porque como eu não sabia, né, como era e tal, eu comprei só 3 pra prevenir de que eu não gostasse ou fosse muito artificial, no sentido da aparência. E aí, agora que eu vi que são lindas, eu vou comprar mais pra ficar mais cheio ainda o vaso. E aí eu precisei montar nesse vaso aí, ó, que ele é um vaso bem comprido e os galhos também são bem compridos, mas eu precisei colocar no fundo desse vaso bastante coisa, assim. Coloquei sacola, coloquei papel pra os galhos pararem em pé, não ficarem caindo. Então eu fui moldando ali, digamos que, o vaso para que desse tudo certo e ficasse exatamente do jeitinho que eu queria. E voltando ao assunto, durante o processo de restauração, Deus ele não apenas conserta o que foi quebrado, ele nos molda. Mesma coisa que eu tava fazendo aí, ó, moldando o vaso do jeito que eu precisava que ele ficasse. Porque mais do que mudar a situação que a gente tá vivendo, ele quer transformar o nosso coração. E essa parte do processo, sinceramente, é a mais difícil, porque ser moldado dói. Significa abrir mão do controle, deixar Deus mexer em áreas que a gente preferia deixar quieto, encarar verdades que evitamos por muito tempo. Mas muitas das vezes apenas um processo doloroso de restauração para moldar o nosso coração de acordo com a vontade do Senhor. Porque Deus, ele permite frustrações para nos ensinar sobre confiança, ele usa o silêncio para nos ensinar a depender dele, nada é em vão. Cada etapa do processo tem um propósito. E mesmo que a gente não entenda agora, tudo que ele faz é para nos preparar para viver o que vem depois, porque o depois ele sempre chega. Ele molda o nosso coração para que quando a restauração finalmente chegar, a gente esteja de fato pronto. Ele precisa alinhar nossas intenções, curar as feridas, tirar o orgulho, ensinar a perdoar e colocar dentro da gente um coração sensível à voz dele. E o processo de restauração nada mais é do que uma limpeza que começa dentro da gente. E na maioria das vezes essa limpeza não é nada confortável, porque para limpar precisa mexer, precisa tirar do lugar e tirar o que está escondido, precisa mostrar o que está acumulado, remover o que a gente aprendeu a conviver, mas que nunca deveria ter ficado ali. A gente precisa confiar que quando Deus permite que coisas aconteçam para que depois dessas coisas se inicie um processo de restauração, a gente precisa entender que ele é um pai intencional e que ele não permite algumas coisas para nos punir, mas para nos aperfeiçoar, para nos preparar. Como, por exemplo, eu preparei a minha varanda para receber esse super tapete lindo, gente. Olha que maravilhoso, eu amei tanto. Eu queria muito um tapete assim de palha, com essa pegada mais rústica para combinar com a ideia da varanda. O meu vaso ficou do jeito que eu queria, ó, apesar dos galhos poucos, ficaram bem firmes ali. E pra finalizar, eu queria muito colocar essas lampadinhas na varanda, eu acho que fica lindo em varanda, e essa eu gostei bastante porque é com um sistema solar, então não precisa de pilha, nem ligar na tomada, ele se alimenta de luz solar, luz do dia. E aí, pra não ter que furar a parede da varanda, eu comprei esses negocinhos aí, pra colar e prender ali as luzinhas, né, o fio. E esse negócio, gente, tem uma cola muito potente mesmo. Eu fiquei um tempão estudando ali, eu fui colocando antes na parte de baixo ali do vidro pra acertar bem certo a distância que eu tinha que colocar cada um deles, porque esse negocinho, se você gruda uma vez e você tira ele, ele perde a cola. Então tem que ser de primeira, sabe? Você não pode errar. Mas a cola é extremamente potente, eu achei até que não ia colar ali, porque a parede tem textura, mas colou e deu certo, eu consegui colocar bem bonitinho ali do jeito que eu queria as lampadinhas. Hoje é com essa cara aqui mesmo, a mesma cara que vocês viram que eu estava gravando por aqui. Não estou maquiada, tô com cara de ficar em casa. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito do tema desse vídeo, que vocês já estão vendo aí ao decorrer dele. É um tema que eu acho muito profundo e que eu acredito que todo mundo nessa terra vai ter que passar por essa fase, por esse momento em alguma etapa da sua vida, seja em qualquer área da sua vida, em qualquer coisa, mas todos nós vamos passar em algum momento por um processo onde Deus ele vai fazer tudo novo. A gente for parar pra olhar pra Bíblia, pra palavra de Deus, ela tá repleta de histórias em que Deus, ele transforma o que tá quebrado, ele renova o que se perdeu e ele traz beleza para aquilo que tá feio, para as cinzas. Tem muitas histórias na Bíblia que falam sobre isso, ou seja, ele faz novas todas as coisas. Então, desde o início
da Bíblia, a gente já consegue visualizar esse caráter restaurador de Deus. Isso está em Gênesis. O mundo, quando ele foi corrompido pelo pecado, Deus ele já começou a trabalhar em um plano de restauração, um plano restaurador. Ele não desistiu da humanidade. Ele trabalhou em um plano de redenção para que o caos que se instaurou não fosse a última palavra. Por que eu falo que muitos de nós passaremos por uma etapa da nossa vida onde Deus vai precisar restaurar algumas coisas, fazer novas algumas coisas, modificar, mudar de lugar, porque todos nós, muitas vezes, nós olhamos para nossa vida e a gente só consegue enxergar fragmentos dela, ou seja, relacionamentos despedaçados, sonhos que foram desfeitos, fé que foi abalada. Mas é justamente nesses pedaços da nossa vida que a gente olha de uma forma fragmentada que Deus pega esses pedaços como um vaso na mão do oleiro e ele quebra e refaz tudo de novo. E isso a gente consegue ler e estudar um pouco mais em Jeremias. E tem um textinho que eu li esses dias que diz assim: Jeremias viu o oleiro refazendo um vaso que havia se estragado em suas mãos. Ele não o jogou fora, não desistiu. Em vez disso, o refez conforme lhe pareceu melhor. Assim é Deus conosco. Ele pega o que está rachado, deformado, feio e molda novamente, com amor, paciência e propósito. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Isso está em Jeremias 18:4, o Amor concordando com o que eu estou falando. Tem uma promessa que fica em Isaías, que eu acho muito bonita e muito forte, que diz o seguinte, fica em Isaías 61:3. Para conceder aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ou seja, essa palavra nada mais diz que Deus, ele é especialista em tornar o que é feio, bonito, o que foi doloroso e pesado por algo leve e feliz. Uma vida que foi muito tempo vazia em uma vida completamente cheia de vida. Ele não apenas conserta o que se quebrou, o que tá feio, ele não é um Deus que faz remendos. Ele é um Deus que transforma, ele modifica. E a palavra diz que onde havia as cinzas, ou seja, um sinal de destruição, de sofrimento, ele coloca uma coroa, símbolo de dignidade e glória. Só tem um ponto importante que eu gostaria muito de frisar aqui nesse vídeo, e que foi uma coisa que eu tenho aprendido a cada dia, é que pra gente viver o renovo de Deus, pra gente viver o recomeço, ou que ele transforme alguma situação que a gente tá vivendo, algum cenário, a gente precisa entender que essa transformação, ela primeiro acontece dentro de nós. Primeiro ele transforma o homem, para depois ele transformar as circunstâncias. Porque, no fim das contas, esse é o verdadeiro milagre da renovação. É o nascer de novo. Ele não só apaga o passado, perdoa o pecado, refaz o que estava quebrado, ele coloca em nós um novo coração. Eu acho que esse é o principal objetivo de Deus em uma restauração, em uma restituição das coisas. Claro que ele fica feliz de nos proporcionar uma nova fase, um novo tempo de paz, de alegria, de graça, de prosperidade, mas o que mais interessa para ele, o que de fato ele está interessado, é no nosso novo coração, é na nossa transformação interior, no nosso novo nascimento, a pessoa que nós vamos ser a partir do que nós vivemos, do que nós experienciamos, nesse novo tempo que ele vai nos conceder, que ele vai nos permitir viver através dessa restauração. Algo importante falar também é que esse processo de restauração geralmente é um processo longo, demorado, você precisa ter paciência. Infelizmente não é como nesse vídeo aqui, nesse vlog, em que em 2 dias eu consegui deixar aqui a minha casa, a minha sala com uma cara nova, e onde eu fui fazendo um reparozinho ali, fui colocando uma coisinha ali, um enfeitinho ali e tal, e de repente o ambiente tava diferente, tava aconchegante, tava gostoso de ficar, tava um ambiente que traz paz, que traz aconchego. Não é assim a nossa vida, os nossos processos de restauração, de restituição, não é assim, né? Não é do dia pra noite, não é em 2 dias, uma semana, um mês, às vezes levam alguns anos, mas a palavra diz que aqueles que não desistem vão receber a sua porção. Em Romanos tem uma passagem muito conhecida que fala: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12:2. Eu acho que uma das coisas que mais atrasa esse processo que Deus está trabalhando em nós, para que a gente possa viver uma restauração de alguma coisa,
O que mais atrasa esse processo e prolonga o caminho é essa questão da renovação da nossa mente, porque é muito difícil você mudar dentro da tua cabeça algumas concepções, algumas coisas que você acredita a vida toda, dores que você sofreu, traumas, quanta coisa que vem sobre nós, que nós carregamos dentro de nós. E por isso que Deus, ele não se interessa apenas em fazer as circunstâncias mudarem, mas principalmente em mudar a nossa mente, o nosso coração, e que a nossa mente passe por uma renovação, para aí sim nós estarmos prontos para viver esse cenário novo. Porque de nada adianta você estar em um cenário novo, vivendo algo novo que Deus tem para você, mas com uma mente velha, uma mente que está ainda nas coisas que já passaram, que ainda está nas coisas velhas, nas coisas antigas, nas coisas que já não tem mais cor, nas cinzas. Então esse processo de renovação, ele não é simples, ele não é breve, e ele precisa de consciência de que você está passando por esse processo. Você precisa de consciência. Eu acho que, na verdade, o processo de renovação, de restauração, de Deus fazer nova todas as coisas, é um tema que daria para esmiuçar em muitos vídeos aqui, daria para esmiuçar esse assunto. E se eu fosse falar assim, detalhe por detalhe desse tema, eu ficaria horas aqui falando com vocês, então eu tô resumindo muito assim. Mas o processo de restauração, ele precisa de muita persistência, de muita fé, de acreditar que realmente existem coisas em você que você precisa mudar, que você precisa viver, para que lá na frente você possa, aí sim, destravar a tua vida e poder olhar para as coisas que estavam quebradas, feias, e vê-las se tornando novas, bonitas. Se vocês escutarem alguns barulhos, é a Molly que tá brincando numa caixa de papelão aqui do meu lado. Quando Deus restaura, todo mundo diz, eu acredito que você já escutou isso, que fica melhor do que antes, né? E isso tá na palavra também. Isso tá em Ageu 2:9, que diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem é muito conhecida, né? Acho que todo cristão reconhece bastante essa passagem. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é Jó. Ele passou por muitas coisas. Ele não teve só algumas áreas da sua vida quebrada, que estava ruim, triste, feio. Gente, ele perdeu tudo, mas a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. A palavra descreve tudo aquilo que ele viveu como recompensa da sua persistência no Senhor. Eu falo que a Bíblia, ela tá cheia, do início ao fim, de palavras que falam sobre o Deus ser um Deus restaurador, um Deus de recomeços, que eu comecei a falar aqui de Gênesis e eu vou terminar falando de Apocalipse, porque em Apocalipse 21:5 também fala sobre isso. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E essa não é apenas uma promessa futura, mas é também uma realidade espiritual que já começou naqueles que creem. Porque o mesmo Deus que criará novos céus e nova terra já está criando em nós um novo coração, uma nova história e uma nova vida. E para finalizar, eu vou ler um textinho aqui que talvez você esteja precisando ouvir, não sei. Quando eu li, eu percebi que eu estava precisando ouvir esse texto. O velho se vai, o novo chega. O que estava sem forma, ele molda. O que estava sem vida, ele sopra o fôlego. O que estava morto, ele ressuscita. Deus não descarta o que está velho, ele renova. Ele não joga fora o que está feio, ele embelezará. Não abandona o que está quebrado, ele restaura. Quando Deus toca algo, ele transforma. E quando ele transforma, tudo se torna novo, melhor e cheio de propósito. Então, se há áreas da sua vida que parecem desgastadas, se você sente que tudo perdeu o brilho ou que não está mais tão bonito, lembre-se, o Deus que criou o universo ainda trabalha com restauração. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque em Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. E assim ficou o resultado da minha mesa de jantar, que é junto ali com a sala, né? E, gente, que diferença que dá a iluminação, né? Olha que linda que ficou a iluminação nos spots direcionados. Nós escolhemos a luz branca para ficar mais iluminado esse ambiente para comer, né? Fazer as refeições. O meu mega pinheiro, esse ano ele está um conceito dourado. Eu coloquei ele todo douradinho, mas eu tinha também detalhes em vermelho, porém esse ano eu quis dourado. E a parede do violão ficou assim, gente. Olha que diferença que deu. Meu Deus, como eu amei esses detalhes. E da mesma forma a restauração que Deus faz nas nossas vidas. Quando ele termina, aquilo
aquilo que ele começou, a gente sente diferença. O peso vai embora, a mente fica mais clara, o coração mais leve, a vida tem mais sentido e a presença dele fica mais perceptível. Porque Deus ele não habita em meio à bagunça, ele habita em corações limpos, dispostos e disponíveis. Então, se parece que Deus está tirando coisas da sua vida ou precisa que coisas passem por mudanças, não se assuste. Ele só está limpando o terreno para começar algo novo, para trazer um renovo sobre algumas áreas da tua vida. E quando essa limpeza termina, tudo volta a brilhar. Não porque as coisas mudaram, mas porque dentro de você agora há espaço para Deus agir. Eu aproveitei que estava mudando as coisas dentro de casa e coloquei também alguns detalhes diferentes, como esse vaso amarelo que eu amei muito. Eu queria trazer mais cor ali para a sala. E essa vela é artificial, que eu acho uma graça porque o foguinho balança como se fosse de verdade. Também coloquei alguns outros detalhezinhos, como esse vasinho, né, de flor. E também esses bonequinhos aí que eu achei muito fofinhos. Eu coloquei pra decorar ali a parte onde fica a TV. Esse jarrinho eu comprei na Shein também. E essas flores eu já tinha, essas flores artificiais. Então deu bem certinho pra encaixar ali no vaso. E o resultado da varanda ficou assim. Eu ainda quero colocar alguns quadros ali na parede. Quero colocar uma rede também. Mas já deu bastante diferença. Depois de todas essas mudanças eu entendi. E quero te dizer que se você tá passando por um processo de restauração, não desista. Deus permitiu que você fosse quebrado pra te restaurar de novo. Pra que você tenha um propósito e a tua vida seja muito melhor.